Olá, vamos refletir sobre uma ideia? E se cada dia fosse como colocar um tijolo novo na construção da nossa própria vida? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metáfora incrível lá da obra Reflexos do Amanhã, que nos convida a enxergar a vida exatamente desse jeito, como um grande projeto de construção. Bora descobrir que tipo de material a gente anda usando. E tá aqui o nosso ponto de partida. Essa frase muda tudo, né? Ela diz que a vida não é só algo que acontece com a gente, mas sim algo que estamos construindo ativamente a cada escolha. A ideia de que somos os arquitetos do nosso próprio caminho é isso que vamos explorar agora. Então, como é que funciona essa construção? O objetivo, segundo a obra, é ter um amanhã virtuoso e digno. E olha, isso não acontece por acaso. Exige um plano, sabe? Uma intenção. É sobre escolher, de forma consciente, cada pecinha que a gente usa para levantar as paredes do nosso caráter. E claro, toda construção precisa de quê? De material, óbvio. Nessa nossa metáfora da vida, os materiais essenciais são as qualidades morais. São eles os tijolos que dão forma e sustentação para a nossa existência. Vamos dar uma olhada em quais são os tijolos fundamentais para essa obra. A fonte aponta 3 tijolos principais para o nosso alicerce. O primeiro é o otimismo, que dá aquela força para a gente continuar construindo, mesmo quando o tempo está ruim. O segundo, razão e lógica, para guiar nossas ações com bom senso, né? E o terceiro, que eu acho sensacional, é o tijolo de reconhecer a nossa própria falibilidade. E olha, esse ponto aqui merece atenção especial. A ideia de que somos eternos aprendizes, isso muda o jogo. Aceitar que a gente erra não é fraqueza, muito pelo contrário. É a permissão que a gente se dá para tentar, falhar, aprender e crescer. É uma base essencial para qualquer construção que se preze. Mas só os tijolos soltos não levantam uma parede, certo? Eles precisam de algo que deliga, que preenche as frestas e una tudo. Esse elemento vital é a argamassa. E na nossa construção, essa argamassa tem um nome bem específico. A definição aqui é nossa, é linda. A argamassa é feita da areia do Alto Perdão. Pensa nas nossas falhas como pequenas rachaduras na parede. O Alto Perdão é o material que a gente usa para consertar essas rachaduras, fortalecendo a estrutura toda, em vez de deixá-la ruir. Sem ele, a construção fica muito, muito frágil. Então, o ponto central aqui é o processo. A construção de uma vida virtuosa não é uma corrida de 100 metros rasos. É um trabalho minucioso, um tijolo de cada vez. É essa paciência que garante o alinhamento da parede, ou seja, a integridade do nosso caráter. A pressa, nesse caso, pode entortar a estrutura toda. Ok, até agora a gente falou dos materiais e do processo da nossa construção pessoal. Mas e a planta original? De onde ela vem? Para entender a nossa própria capacidade de construir, a fonte nos convida a olhar para a inspiração por trás de toda a criação, o grande arquiteto. E o princípio fundamental de qualquer grande projeto é a luz. É básico, né? Sem luz não dá para construir, não dá para ver o caminho, não dá para ler o projeto. A luz é a condição número 1 para a existência. E, claro, para a nossa própria construção. Essa citação todo mundo conhece. Ela representa o poder criador no seu máximo. Se o universo inteiro começou com um ato de criação, a fonte sugere que a nossa própria vida, essa nossa construção, espelha esse mesmo princípio, só que numa escala menor. E aqui a conexão fica fascinante. De um lado, a gente tem um Criador que está além da nossa compreensão, do outro, palavras como vós sois deuses sugerem que existe uma faísca divina dentro de cada um de nós. Fomos criados por essa força e carregamos o sopro de Deus. Isso quer dizer que somos, ao mesmo tempo, a obra em si e um pedacinho do próprio construtor. E tudo isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Qual o propósito desse esforço todo? Por que construir essa estrutura com tanto cuidado? O objetivo final é algo que vai muito além da própria vida. Mas para entender o propósito, a gente precisa primeiro pensar no risco, no que acontece se a gente negligenciar essa construção. Se a vida for deixada ao acaso, sem um plano, sem os tijolos da virtude, sem a argamassa do perdão, o que acontece? A fonte usa um termo muito curioso, factoide. Uma vida negligenciada corre o risco de se tornar isso, um evento trivial, sem significado, sem substância. Algo que simplesmente acontece e passa, sem deixar um legado, sem construir sabedoria. Então, como evitar que a vida seja só um factoide? Aqui, a obra apresenta a reencarnação como a solução. Pensa nela como um processo que nos permite voltar à nossa construção vida após vida, para ir melhorando o projeto.
É a grande oportunidade de transformar essa estrutura numa verdadeira obra de sabedoria, em vez de deixá-la inacabada. E no fim, toda essa grande metáfora cósmica se resume a uma pergunta muito simples e muito direta. Depois de tudo isso que a gente viu, a questão que fica não é sobre o passado ou sobre um futuro distante, mas sobre o agora. Qual tijolo vai ser assentado hoje?